Você não é mais da família, minha filha, disse. 3 dias depois, ela precisou do meu rim. A voz da coordenadora de transplante renal chiou pelo telefone da minha filha Fernanda, enquanto ela segurava no viva-voz, sem saber que eu podia ouvir cada palavra atrás da porta do quarto do hospital. Dona Silva, sua mãe é uma doadora perfeita, mas precisamos do consentimento dela em 72 horas, ou teremos que passar para o próximo candidato na lista. Fernanda riu. Realmente riu. E disse: não se preocupe, ela vai fazer o que eu mandar. A velha Gagá me deve depois de tudo que eu fiz por ela. Isso foi 3 dias depois que ela olhou nos meus olhos e me disse que eu não era mais da família, que estava me cortando da vida dela completamente porque eu me recusara a passar a escritura da minha casa para o nome dela. Bem, ela estava prestes a aprender que essa velha Gagá tinha garras. Se você está assistindo isso, se inscreva e me diga de onde você está assistindo. Deixe-me voltar atrás e contar como uma professora aposentada de 68 anos de Porto Alegre acabou se escondendo atrás de uma porta de hospital, ouvindo sua única filha planejar manipulá-la para doar um rim, depois de literalmente jogá-la na rua. 6 meses atrás, eu pensava que tinha a vida perfeita. Meu marido Carlos havia falecido 5 anos antes, me deixando com nossa linda casa colonial no valor de 9 milhões de reais, uma conta de aposentadoria com 4,5 milhões, e o que eu acreditava ser um relacionamento amoroso com nossa filha Fernanda e o marido dela, Ricardo. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em uma manhã de terça-feira em abril. Eu estava fazendo meu chá mate de todo dia quando Fernanda ligou, com a voz doce como mel. Um tom que eu aprenderia a reconhecer como sua voz de manipulação. Mãe, Ricardo e eu estávamos pensando. A senhora está ficando mais velha e essa casa grande é demais para a senhora cuidar. Encontramos uma casa de repouso adorável. Muito chique, só 40 mil reais por mês. Fernanda, eu tenho 68 anos, não 98. Eu faço yoga 3 vezes por semana e acabei de voltar de uma trilha na Serra Gaúcha. Mãe, seja realista, a senhora esqueceu de trancar a porta semana passada. Uma vez, porque eu estava carregando as compras. E a senhora confundiu os remédios. Eu nunca confundi remédios na minha vida. O negócio do gaslighting é que ele começa pequeno. Pequenos comentários sobre sua memória, suas capacidades, seu julgamento. Fernanda vinha plantando sementes há meses, comentários que eu havia descartado como preocupação. Mãe, a senhora tem certeza de que desligou o fogão? Mãe, a senhora me contou essa história ontem. Mãe, talvez a senhora devesse deixar o Ricardo cuidar das suas finanças. O que eu não sabia era que a construtora do Ricardo estava perdendo dinheiro a rodo. Eles estavam com 3 meses de atraso na hipoteca. Seus cartões de crédito estourados em 365 mil reais. E a Receita Federal estava no cangote deles por 230 mil reais em impostos atrasados. Eles precisavam do meu dinheiro e precisavam rápido. O confronto veio 2 semanas depois. Fernanda e Ricardo apareceram com uma pilha de documentos legais e uma mulher que apresentaram como doutora Patrícia Hoffman, uma psiquiatra geriátrica. Os documentos incluíam uma procuração, uma transferência de escritura para minha casa e papéis para liquidar minhas contas de aposentadoria. É só assinar aqui, mãe, disse Fernanda, colocando uma caneta na minha mão. É para o seu próprio bem. Eu não vou assinar nada sem meu advogado revisar. Foi aí que a doutora Hoffman se manifestou. Dona Silva, sua filha compartilhou incidentes preocupantes sobre seu declínio cognitivo. Na minha opinião profissional, a senhora precisa de supervisão. Sua opinião profissional baseada em quê? A senhora nunca me examinou. Observações comportamentais são bastante reveladoras. Eu me levantei. Saiam da minha casa, todos vocês. O rosto de Fernanda se transformou de falsa preocupação em pura raiva. Sua velha egoísta. Depois de tudo que eu fiz por você, eu abandonei minha carreira para cuidar de você. Que carreira? Você trabalhou meio período em uma loja de roupas por 3 meses. Você não é mais da família, ela cuspiu. Não me ligue. Não venha à nossa casa. Você está morta para mim. Eles saíram.
Mas não antes de Ricardo murmurar algo sobre outras maneiras de lidar com isso. 3 dias depois, acordei às 3 da manhã com cheiro de gás. A chama piloto do meu fogão havia sido apagada, todos os 4 queimadores ligados. Se eu tivesse um sono pesado, se eu não tivesse a estrela, minha gata, batendo na minha cara, eu teria morrido. As imagens de segurança que eu instalei após a morte de Carlos mostraram uma figura vestida de escuro, destrancando a porta dos fundos à 1 da manhã. A figura tinha a altura do Ricardo, o porte do Ricardo, usando o anel de formatura distintivo do Ricardo. Mas essa nem é a pior parte. Quando liguei para o 190, o policial que atendeu olhou para suas anotações e disse: "Senhora, recebemos uma ligação da sua filha no início desta semana. Ela está preocupada com seu estado mental. Ela mencionou que a senhora poderia estar encenando incidentes para chamar a atenção. Eles estavam se preparando para isso, criando um histórico de papel da minha suposta instabilidade. Percebi então que isso não era um roubo de dinheiro de momento. Era uma campanha calculada para me controlar ou me eliminar. Eu sabia que não podia ficar na casa. Naquela noite, fiz uma mala, peguei a estrela e dirigi para um motel beira-mar nos arredores da cidade. A dona, Beth, era uma ex-enfermeira de 73 anos que havia perdido sua própria filha para a ganância. Ela deu uma olhada nas minhas mãos trêmulas e disse: "Querida, quem quer que esteja atrás de você acabou de fazer uma inimiga de mim." Tomando café na manhã seguinte, Beth me ajudou a montar um plano. "Primeira regra da guerra", disse ela: "conheça seu inimigo melhor do que ele se conhece." Contratei um investigador particular, Marcus Thompson, um ex-agente do FBI que se especializou em casos de abuso de idosos. O que ele descobriu nas 2 semanas seguintes foi chocante. Ricardo e Fernanda não tinham como alvo apenas eu. A mãe de Ricardo, Elsa, havia morrido em circunstâncias suspeitas 2 anos antes, logo após assinar seu apartamento para eles. A causa oficial foi insuficiência cardíaca, mas Marcos encontrou evidências de uma apólice de seguro de vida de R$250 mil contratada poucos meses antes de sua morte. Havia mais. Fernanda estava me envenenando lentamente com pequenas doses de benzodiazepínicos no meu chá durante suas visitas, esperando criar sintomas reais de confusão e perda de memória. A doutora Hoffman nem era uma médica de verdade. Ela era uma atriz chamada Patricia Helms, que Ricardo havia contratado por R$2.500. Mas foi aqui que eles cometeram seu erro fatal. Ficaram gananciosos e descuidados. Fernanda estava contando para todo mundo, seu clube do livro, seus vizinhos, seu cabeleireiro, que eu estava sofrendo de demência. Ela até começou um grupo no Facebook chamado Apoiando a Mamãe na Luta contra o Alzheimer, onde ela postava histórias inventadas sobre meu declínio. Pobre Fernanda, todos diziam, uma filha tão dedicada. Enquanto isso, eu estava construindo meu caso. Eu tinha as imagens de segurança, o relatório toxicológico mostrando drogas no meu sistema que eu nunca tinha tomado, a identidade real da médica falsa e um histórico de papel de suas dívidas. Mas eu precisava de mais. Eu precisava que eles se incriminassem. Na minha idade, você aprende que paciência é a arma mais mortal. Então eu esperei, e eu planejei. Beth tinha um sobrinho, Tiago, que trabalhava com TI. Por R$1.000, ele clonou o telefone da Fernanda durante uma de suas sessões de academia. Cada texto, cada ligação, cada e-mail, eu podia ver tudo. Foi assim que fiquei sabendo da próxima fase do plano deles. Ricardo havia encontrado um comprador para minha casa, um incorporador disposto a pagar à vista, sem perguntas, por R$6 milhões, bem abaixo do valor de mercado. O plano era simples: me declarar incompetente, forçar a venda e dividir os lucros com o advogado deles, Roberto Stein, que estava se preparando para entrar com pedido de tutela. Os textos entre Fernanda e Ricardo eram condenatórios. Ricardo: quanto tempo até a velha Gagá rachar? Fernanda: logo. Eu aumentei a dose dela. Ela vai assinar ou ter um acidente? Ricardo: certifique-se de que pareça natural. Fernanda: por favor. Depois da Elsa, eu sei o que estou fazendo. Aquele texto sobre Elsa,
Essa era a minha prova cabal. Mas então, 2 meses após o início da campanha deles, Fernanda ficou doente, muito doente. Seus rins estavam falhando, uma condição genética rara que me pulou, mas a reivindicou. De repente, a filha que disse que eu estava morta para ela estava ligando, mandando mensagens, aparecendo em lugares onde ela pensava que eu poderia estar. Mãe, por favor, eu estou morrendo. Eu preciso do seu rim. A senhora é a única compatível. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa que cederia ao primeiro sinal de lágrimas. Eles pensaram que sangue era mais espesso que água, mas aparentemente não mais espesso que dinheiro. Eles não sabiam que eu estava 3 passos à frente deles há semanas. Veja bem, o outro sobrinho da Beth, Miguel, era enfermeiro no hospital onde Fernanda estava sendo tratada. Ele me mantinha informada de tudo, sua condição, seu prognóstico e, o mais importante, o fato de que, embora eu fosse compatível, eu não era a única compatível. Havia 3 outros doadores potenciais na lista, mas Fernanda estava insistindo em mim porque os outros queriam uma compensação que ela não podia pagar. Eu a deixei suar por 2 semanas. Deixei-a sentir como era estar desesperada, vulnerável, com medo. Então eu pedi para Marcos entregar uma mensagem. Eu consideraria doar meu rim, mas precisaríamos discutir isso pessoalmente, sozinhas. Ela concordou imediatamente. Nos encontramos no Hospital Moinhos de Vento em uma tarde de quinta-feira. Fernanda parecia terrível, pálida, magra, suas roupas de grife penduradas em seu corpo. Por um momento, apenas um momento, senti um lampejo do amor maternal que eu já tive por ela. Então, ela abriu a boca. Eu sabia que a senhora ia ceder, disse ela. A senhora sempre foi boazinha demais. Depois da cirurgia, vamos precisar revisar aqueles documentos sobre a casa, para fins fiscais. Mesmo morrendo, ela ainda estava tramando. Foi aí que eu soube que estava fazendo a escolha certa. Eu vou doar meu rim, eu disse. Sob 3 condições. Primeiro, você e Ricardo assinam uma confissão sobre o que fizeram com a Elsa. Segundo, vocês devolvem cada centavo que roubaram de mim através do seu pequeno esquema de envenenamento. Eu sei sobre os cartões de crédito que vocês abriram no meu nome, os R$235 mil que vocês gastaram. Terceiro, vocês assinam documentos renunciando a qualquer reivindicação à minha herança. Para sempre. Seu rosto passou de pálido a cinza. Você não pode provar nada sobre a Elsa. Não posso? Peguei meu telefone e reproduzi a troca de mensagens entre ela e Ricardo. O promotor pensa o contrário. Na verdade, ele está muito interessado em reabrir o caso da Elsa. Você está blefando. Aceite meu blefe. Eu saio por aquela porta e você pode explicar para o Ricardo por que você está morrendo, porque era orgulhosa demais para admitir o que fez. O negócio sobre pessoas desesperadas é que elas cometem erros. Fernanda agarrou meu braço, suas unhas cravando na minha pele. Sua bruxa má, eu sou sua filha, você tem que me salvar. Não, eu disse me soltando. Eu não tenho. Você mesma disse, eu não sou mais da família. A segurança chegou, atraída pelos gritos dela. Enquanto eles me escoltavam para fora, Fernanda gritou. Eu vou contar para todo mundo o que você é, uma mãe que deixou a filha morrer. Mas eu também estava preparada para isso. No dia seguinte, o jornal 0 Hora publicou uma matéria que Marcos me ajudou a emplacar. Professora local denuncia rede de abuso de idosos. O artigo detalhava tudo: o envenenamento, a tentativa de assassinato, a fraude, completo com documentos e evidências. Os rostos de Fernanda e Ricardo foram estampados na primeira página. A história viralizou. O grupo do Facebook que Fernanda havia criado para documentar meu falso declínio foi inundado com mensagens de apoio para mim e indignação com ela. Seu clube do livro a expulsou. Seus vizinhos iniciaram uma petição para removê-los da associação de moradores. Mas a verdadeira justiça veio do sistema legal. Ricardo foi preso por tentativa de assassinato, fraude e suspeita de assassinato na morte de Elsa. O promotor, armado com as evidências que eu havia coletado, estava confiante sobre a condenação. Fernanda, do leito do hospital, foi acusada como cúmplice.
Roberto Stein, o advogado deles, perdeu sua licença quando a OAB descobriu que ele estava preenchendo documentos de tutela fraudulentos para clientes idosos em todo o estado. A doutora Patrícia Hoffman, ou melhor, Patrícia Helms, foi presa por exercer a medicina sem licença. Quanto ao rim da Fernanda, um doador compatível se apresentou depois de ler a notícia. Uma jovem professora cuja mãe havia sido abusada de forma semelhante por seus filhos. Ela disse que queria salvar uma vida, só não a vida de alguém que havia tentado tirar a vida da própria mãe. Fernanda sobreviveu ao transplante, mas não ao julgamento. Ela pegou 15 anos. Ricardo pegou 25 anos à prisão perpétua. Eles perderam tudo: sua casa, sua reputação, sua liberdade. A Receita Federal apreendeu seus bens. As vítimas de seus outros golpes se apresentaram, entrando com ações cíveis que os manteriam endividados por décadas. Eu vendi a Casa Colonial por R$10.500.000. Acontece que, quando você não é forçado a vender, você consegue um preço melhor. Comprei um lindo apartamento com segurança de primeira linha e uma vista para o Guaíba. O resto do dinheiro? Comecei uma fundação para vítimas de abuso de idosos. Beth administra comigo. Ajudamos 47 idosos a escapar de situações abusivas nos últimos 6 meses. Estrela e eu estamos ótimas. Eu ainda faço yoga 3 vezes por semana, mas agora também dou aulas de autodefesa no Centro de Convivência para Idosos. Acontece que ser jogada fora como lixo foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Isso me mostrou quem eu realmente era. Não apenas uma velha indefesa, mas uma sobrevivente. As pessoas me perguntam se eu me arrependo de não ter dado meu rim para Fernanda, independentemente. Sangue é mais espesso que água, dizem eles. Família é família. Mas aqui está o que 40 anos de maternidade me ensinaram que eu gostaria de ter aprendido antes. Família não é sobre sangue. É sobre amor, respeito e lealdade. Fernanda e Ricardo não me mostraram nada disso. Beth, Marcos, Tiago, Miguel, estranhos que se tornaram minha verdadeira família, me mostraram tudo isso. Na semana passada, recebi uma carta de Fernanda na prisão. Ela queria pedir desculpas, se reconciliar. Ela disse que havia encontrado Deus, que era uma pessoa mudada. Talvez ela tenha mudado. Talvez a prisão e quase morrer lhe tenham dado perspectiva. Mas perdão não significa esquecer, e certamente não significa dar a alguém a chance de machucá-lo novamente. Eu enviei uma resposta de uma linha. Você não é mais da família. A ironia não passou despercebida para nenhuma de nós. Na minha idade, aprendi que a melhor vingança não é destruir aqueles que te machucam, é viver bem apesar deles. Todas as manhãs, acordo na minha linda e segura casa. Eu faço meu chamate sem medo. Eu cuido do meu jardim, leio meus livros e passo tempo com pessoas que realmente se importam comigo. Enquanto isso, Fernanda e Ricardo acordam em celas, seus sonhos de dinheiro fácil substituídos pela realidade da comida da prisão e paredes de concreto. Às vezes o universo tem senso de humor. No mês passado, ganhei R$250 mil em uma raspadinha, a primeira vez que comprei uma. Beth riu e disse que era o pagamento de juros do karma por tudo que eu havia passado. Eu doei para a fundação. Estamos usando para financiar serviços jurídicos para idosos que não podem pagar advogados. Outro dia, encontrei uma das amigas do clube do livro da Fernanda no supermercado. Ela não conseguia me encarar. Eu sinto muito, ela sussurrou. Nós todas acreditamos nela. Deveríamos ter percebido. Você não poderia ter sabido, eu disse a ela. Manipuladores são especialistas em seu ofício. Mas isso não é totalmente verdade. Os sinais estavam lá. A maneira como Fernanda só ligava quando precisava de algo. A maneira como ela inventariava meus pertences quando me visitava, como se estivesse comprando em uma loja que ainda não havia aberto. A maneira como os olhos de Ricardo brilhavam quando Carlos morreu, já calculando a herança. Eu ignorei esses sinais porque queria acreditar no melhor da minha filha. Esse foi meu erro. Amor não deveria te cegar. Deveria te fazer ver mais claramente. Hoje em dia, sou voluntária no hospital, onde Fernanda fez o transplante. Eu trabalho com pacientes idosos,
ajudando-os a navegar no sistema, observando sinais de abuso. Na semana passada, ajudei um homem de 82 anos a perceber que seu filho estava transferindo lentamente bens de suas contas. Nós impedimos antes que ele perdesse tudo. Como você sabia? Zrenia, ele me perguntou. Experiência, eu disse. Experiência cara. A verdade é que o abuso de idosos é uma epidemia sobre a qual ninguém fala. Somos vítimas invisíveis, descartadas como confusas, irrelevantes, pesadas. Nossos próprios filhos, aqueles que criamos e sacrificamos, podem se transformar em nossas maiores ameaças quando o dinheiro entra na equação. Mas não somos indefesos, não somos estúpidos, somos sobreviventes com décadas de sabedoria e, quando pressionados, a ferocidade de tigres acuados. Fernanda pensou que eu era apenas uma velha fraca que ela podia manipular. Ela esqueceu que eu sou a mulher que a criou, que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade dela, que sobreviveu à perda do meu marido e reconstruiu minha vida. Ela esqueceu que a idade traz não apenas rugas, mas sabedoria, paciência e o tipo de determinação fria que vem de não ter mais nada a perder. Eu penso em Elsa com frequência. A mãe de Ricardo, que não teve tanta sorte quanto eu, que não tinha uma estrela para acordá-la, uma Beth para abrigá-la, um Marcos para investigar por ela. Em sua memória, cada caso que nossa fundação assume é uma vitória que ela nunca conseguiu ver. As pessoas às vezes perguntam se me sinto sozinha sem minha filha. A verdade? Eu estava mais sozinha quando ela estava na minha vida, fingindo me amar enquanto planejava minha destruição. Agora, cercada por amigos genuínos, fazendo um trabalho significativo, estou mais realizada aos 68 anos do que estava aos 38. Há uma foto na minha lareira agora, não da Fernanda, mas da Beth e eu, na festa de abertura da fundação, rindo enquanto cortamos a fita. Atrás de nós estão dezenas de idosos que ajudamos, todos sobreviventes, todos prósperos. Essa é minha família agora, aquela que eu escolhi, aquela que me escolheu de volta. Fernanda tem mais 3 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. Ricardo não será elegível por 15. Às vezes me pergunto o que farei se ela aparecer na minha porta quando sair. Mas então eu me lembro. Eu tenho um sistema de segurança agora, boas fechaduras e, mais importante, eu tenho limites. A mãe que ela conhecia, aquela que lhe daria qualquer coisa, morreu na noite em que tentaram me envenenar com gás. A mulher que sobreviveu não lhe deve nada. Na semana passada foi meu aniversário de 69 anos. Beth me deu uma festa surpresa no Centro de Convivência para Idosos. Enquanto eu olhava ao redor da sala para todos os rostos, colegas sobreviventes, voluntários, amigos que se tornaram família, percebi algo. Fernanda e Ricardo não roubaram minha vida. Eles a revelaram. Eles me mostraram forças que eu não sabia que tinha. Me conectaram com pessoas que eu nunca teria conhecido e me deram um propósito que eu nunca teria encontrado. Eu passaria por isso de novo? Não. Mas sou grata por quem me tornei por causa disso? Absolutamente. A jovem professora que doou o rim para Fernanda me manda cartões de Natal. Ela sempre os assina da mesma forma. De uma filha para a mãe que merecia o melhor. Isso me faz chorar toda vez. Mas não são mais lágrimas de tristeza. São lágrimas de reconhecimento, de solidariedade, de triunfo. Na minha idade, você aprende que família não é sobre obrigação ou DNA. É sobre aparecer quando importa, proteger em vez de explorar, amar em vez de usar. A família que eu tenho agora, Beth, Marcos, os voluntários da fundação, os sobreviventes que ajudamos, eles entendem isso. Eles me mostram todos os dias como é uma família de verdade. Então, se você está aí, lendo isso, se sentindo preso por alguém que deveria te proteger, mas não o faz, saiba disso. Você é mais forte do que pensa. Você é mais esperto do que eles presumem. E você merece melhor do que qualquer pessoa que veja sua vulnerabilidade como uma oportunidade. Documente tudo. Confie em seus instintos. Encontre sua Beth. Sempre há uma Beth. Alguém que enxerga através da manipulação e fica com você. Não deixe ninguém, especialmente seu próprio sangue, convencê-lo de que você é menos do que é por causa da sua idade. E lembre-se,
A melhor vingança é uma vida bem vivida, cercada por pessoas que realmente te merecem. Meu nome é Graça Silva. Tenho 69 anos. Sou sobrevivente de tentativa de assassinato, abuso de idosos e traição familiar. Sou também fundadora, amiga, lutadora e prova de que nunca é tarde para recomeçar. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa. Eles estavam parcialmente certos. Eu sou uma mulher e sou velha. Mas indefesa? Nunca mais. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.